O primeiro livro da Bíblia é chamado de Gênesis. E vamos ver em detalhes a primeira página do livro de Gênesis. É uma narrativa bem elaborada sobre Deus criando e colocando ordem em todo o cosmos. Ok, vamos dar uma olhada. A frase de abertura da Bíblia é: no princípio Deus criou os céus e a terra. Sua versão da Bíblia talvez diga o céu e a terra. No hebraico bíblico, a palavra para céu refere-se simplesmente ao céu acima, e a palavra para terra não significa globo, mas sim o chão. A terra abaixo de nós. Certo, esse verso está resumindo o que vai acontecer na narrativa a seguir, que começa na próxima linha. E diz: a terra era sem forma e vazia. Essa frase rima em hebraico. A terra era tohu vavohu, que significa desordenada e desabitada. Essa é a maneira antiga de falar sobre o estado pré-criação, o que podemos chamar de nada. Para os autores bíblicos, inexistir significa não ter propósito e nem ordem. E a próxima linha usa outra imagem para dizer a mesma coisa. Trevas cobriam a face do profundo abismo. O que é o profundo abismo? É um oceano sombrio e caótico. É outra maneira comum de os antigos descreverem a não-realidade anterior à criação. É aí que as coisas começam a ficar interessantes, porque no meio dessas águas sombrias, Deus está presente. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra hebraica para o Espírito de Deus é ruach, que pode se referir a vento ou fôlego ou a presença invisível de Deus. Então você não pode vê-lo, mas Deus está presente nas trevas, pronto para trazer ordem e deixar a vida florescer. Sim, e essa ordem acontece em uma série de 6 dias. Cada dia começa com disse Deus, e depois termina com houve tarde e manhã. Sim, cada um dos dias enfrenta esses problemas apresentados no verso 2, que não há ordem e nem habitantes. Então, nos dias 1 a 3, Deus divide essas trevas sem ordem em 3 espaços ordenados. Depois, nos dias 4 a 6, Deus enche de criaturas os espaços que estavam desabitados. Interessante, vamos ver como isso funciona. Ok, então o primeiro espaço de ordem começa com a luz no dia 1. Ah, sim! Haja luz. Essa é a própria luz gloriosa de Deus, que preenche e contém as trevas, separando o dia da noite. Deus está estabelecendo a ordem do tempo. Ok, e depois no dia 2, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. O que é firmamento? Na antiga cultura dos autores bíblicos, o céu era percebido como uma cúpula sólida que retém as águas. Deus é descrito aqui como dividindo as águas do caos ao meio, acima e abaixo, criando os espaços do céu e dos mares. E no dia 3, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. Deus está estabelecendo o espaço da terra que emerge das águas caóticas. E depois há um ato criativo bônus no terceiro dia. Deus convida plantas e árvores frutíferas com sementes a emergir da terra. Ok, então temos os espaços do tempo, do céu, dos mares e da terra. E todos eles foram ordenados. Certo, agora é hora de voltar e preencher esses espaços dos dias 1 a 3 com habitantes. É o que acontece nos dias 4 a 6. Então, no dia 4, haja luminares no firmamento do céu. Deus estabelece essas luzes, o sol, a lua e as estrelas, como sinais e símbolos que refletem a própria luz de Deus. Ele lhes dá seu próprio poder real para separar dia e noite. Depois, no dia 5, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra. Sim, essas são as criaturas que vivem nas águas embaixo e as que voam perto das águas acima. Então, finalmente, no dia 6, produza a terra seres vivos. Eles emergem da terra para viver na terra. Então, correspondendo àquele ato bônus de criação no dia 3, Deus cria um ser terrestre especial, o humano ou, em hebraico, Adão. Deus fornece todas aquelas plantas do dia 3 como alimento abundante. Agora, repetidamente, Deus diz que o que ele criou foi bom. Mas após criar os seres humanos, Deus diz que é muito bom. Sim, a humanidade é o clímax dos dias 1 a 6. E sua importância é explicada no primeiro poema da Bíblia. Criou Deus a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, os seres humanos vêm da terra, como as outras criaturas terrestres. Mas também são mais, são a imagem de Deus. O que significa que juntos, homens e mulheres representam o Criador na sua criação.
Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre as criaturas. Esse é o propósito de ser a imagem de Deus, supervisionar a criação como parceiros e representantes de Deus no mundo. Muito legal. Após os 6 dias, temos uma frase de conclusão que retoma as palavras-chave do verso de abertura. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. Porém, há mais um dia. Está fora do padrão dos dias 1 a 6. É o grande clímax. E Deus completou, no 7º dia, a obra que realizara. E descansou no 7º dia de toda a obra que realizara. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Então, Deus descansa no 7º dia. Essa é uma imagem bíblica comum, em que Deus, após ordenar o cosmos, vem descansar e habitar em seu espaço sagrado. É como se o mundo inteiro fosse um templo santo onde Deus vive com seu povo. E essa expressão, ouve tarde e manhã, não aparece no dia 7. É isso mesmo, o 7º dia não tem fim. Isso porque Gênesis 1 está descrevendo a visão ideal de Deus para todo o cosmos. Um lugar onde Deus vive com seus parceiros para governar o mundo em harmonia, para sempre. Sim, o 7º dia é o objetivo da criação. Na verdade, é tão importante que o autor de Gênesis 1 entrelaçou o número 7 em cada parte dessa história. Há 7 dias na criação, 7 anúncios de que a criação é boa. Há 7 palavras hebraicas no verso de abertura e, em seguida, 2 vezes 7 palavras hebraicas no verso 2. Então, a declaração sobre o 7º dia tem 3 linhas de 7 palavras. Uau! Então, a primeira página da Bíblia está fazendo muito mais do que apenas nos dizer como o mundo foi feito. Certo, Gênesis 1 foi projetado para nos mostrar que o propósito de Deus é compartilhar a criação com suas imagens, para que elas possam descansar e governá-la com Ele para sempre. E esse é o propósito do restante do drama bíblico. Nossa missão no Bible Project é ajudar as pessoas a experimentar a Bíblia como uma história unificada que leva a Jesus. Tudo que produzimos é gratuito, graças a pessoas generosas que se encontram ao redor do mundo, assim como você. Você pode acessar toda a nossa biblioteca de vídeos, conferir todos os nossos recursos e juntar-se a nós em bibleproject.com/português.